Oi gente, tudo bem? Aqui é a Adriana do Tarô com os Gatos e hoje a gente vai falar sobre um tema que é a reencarnação. Por que reencarnamos e por que do véu do esquecimento? Então, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessas semanas aí com essa alquimia planetária, né? Que a gente está tendo em Marte, esse estélio. Não tá fácil, né, gente? Mas observem bem que é um momento bem importante. Eu fiz um videozinho curto falando sobre isso. É um momento muito importante para a gente tomar atitudes que a gente precisa tomar, né? Tem muito a ver com o que eu vou agora falar um pouquinho sobre o processo da reencarnação. E laços kármicos, como a gente fala, sabe aquelas coisas que os nossos irmãos evangélicos chamam de maldição? E a gente, como espírita, como espiritualista, entende que é um processo energético que nos liga de maneira tóxica, né? Principalmente no processo familiar, nossas relações mais íntimas. Então é um momento bem interessante para a gente tomar um movimento, né? Mas com calma. Espera passar essa semana, depois do dia 17, a partir do dia 17, que é a lua nova, aí você começa vamos dizer assim, formalizar melhor, depois dessa reflexão, esse planejamento. Mas vamos lá, ao que interessa. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque ninguém sabe sobre reencarnação. Como eu sempre falo, aqui é um lugar onde as pessoas que vêm aqui, ou elas já sabem, se interessam, né? Namoram esses temas, então eu não vou falar para ninguém que não acredite, né? Algumas pessoas têm mais esclarecimento, outras poucos esclarecimentos, então isso é natural. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: já tem um tempo que a espiritualidade já está pedindo para que eu faça, eu quero fazer, inclusive, como sempre, eu quero fazer um vídeo rápido. Falar sobre ou seja, fazer um esclarecimento sobre muita loucura que está sendo falada aí na internet, porque nós temos pseudos espiritualistas, pessoas que pensam que estudam ou estão em processos de comunicação com uma espiritualidade duvidosa, tá? E que estão falando muita besteira sobre reencarnação. A primeira coisa que eu queria falar, que eu tenho escutado bastante, e é um pessoal jovem que está aí, é um pessoal que não teve, não tem uma coisa que é extremamente importante quando você trabalha com essas questões espirituais, que é o trabalho. O trabalho mesmo, eu trabalhei na desobsessão, trabalhei na orientação, é você conviver, né, com pessoas que trazem processos, problemas, tá, principalmente ligados às vidas passadas, tá, dentro da visão da doutrina espírita e de tradições espiritualistas mais antigas, tá, que a gente realmente é uma escola, é um processo de você entender o que está acontecendo com aquelas pessoas, né? Então, na maioria desses casos que a gente está vendo na internet, são esses pseudos espiritualistas, principalmente pessoas mais jovens. Eu não sei de onde elas tiram isso que elas estão tirando, essas novas teorias, mas uma delas que realmente começou a me incomodar muito, e não foi só a mim, eu já vi outras pessoas falarem sobre isso, que o véu do esquecimento da reencarnação, tá? Ele foi colocado aqui nesse planeta por entidades ou seres de outro mundo, né? Para que nós pudéssemos ficar aqui numa roda tóxica e não evoluirmos, porque isso serve de alimento para eles. Então o que eles fazem? Eles jogam uma verdade e depois vem com a mentira. Então, como eles jogam uma certa verdade, você entende que tudo isso é verdade. Como é que fala? É verdade. Você não vai e não para refletir, não. Peraí, ele falou uma verdade, né? Mas
será que é desse jeito? Eu vou lá, vou pesquisar, vou estudar. O que é a certa verdade? Realmente existem espíritos e sempre vamos entender o seguinte: espíritos são pessoas, né, que já foram reencarnadas, que já tiveram um corpo aqui, como o meu, como o seu, que passam para o outro lado, para uma outra dimensão, não querem evoluir, não querem fazer o seu processo de voltar a essa escola para melhorar e ficam aqui se alimentando, tá? Como eles não têm mais o corpo material, eles ficam no que a gente chama de processo obsessivo em cima das pessoas que ainda podem dar esse alimento para eles que o corpo material não dá mais, mas que o fluido, os pensamentos da pessoa, tá? Eu tô aqui resumindo bem, porque isso é um processo de estudo bem mais, não tão simplificado, mas para a gente não poder se demorar aqui. Então, essas pessoas ficam se alimentando da gente. E realmente, o processo obsessivo, o objetivo dele é fazer com que você se prenda, tá? Num vício mental ou de hábito para que eles continuem se alimentando. Então, as pessoas que são viciadas em drogas, as pessoas, principalmente esses vícios mais pesados, né? No álcool, no cigarro, na maledicência e também os psicopatas, por exemplo, né? Tudo aquilo, né? Que leva a pessoa como é que eu vou dizer? A um hábito robotizado, tá? Faz com que você fique nessa roda, né? Alimentando esses espíritos. Isso é verdade? Isso é verdade. Agora, dizer que são esses espíritos que comandam o processo da reencarnação, tá? E que fazem com que você reencarne após reencarne num projeto diabólico, por favor, corta aí. Isso não existe. Mais uma vez, não existe o caos, não existe o caos. Existe um projeto, como existe em vários outros lugares, a Terra é um projeto que nos acolheu, espíritos endividados, espíritos que não tinham condição de ficar num planeta mais evoluído, sim, mas ela é um projeto que tem uma ordem amorosa, uma ordem de acolhimento, não é essa loucura, gente, tá? A gente precisa entender isso. Então, quando alguém vem e diz que o planeta Terra, tá, virou uma prisão de entidades diabólicas que simplesmente fazem com que a gente fique aqui na roda de Sansara, né, como alguns se utilizam, para que a gente sirva de alimento, como se a gente fosse como um dongo de laboratório, isso é mentira. Nós temos como é que fala? Nós temos a capacidade de sempre projetar aquilo que está dentro de nós para fora. A gente sempre tem que criar um inimigo oculto. Eu já falei disso outro dia num vídeo. A Igreja Católica criou o demônio, né, para não ter que responsabilizar a pessoa de que aquilo que você escolhe, né, por mais que você esteja sofrendo uma intervenção espiritual, você tem sim livre-arbítrio. Você pode dizer, não, eu não quero mais isso não tá bom, eu vou mudar, né? E aí você vai procurar ajuda. Por isso que eu digo que às vezes as pessoas vêm aqui, às vezes as pessoas estão precisando de uma ajuda religiosa, espiritual, às vezes é psicológica, às vezes é tomar umas férias, né? Às vezes eu precisando de umas férias, preciso relaxar, às vezes eu preciso daquela conversa mais branda, ou seja, cada pessoa, né? Cada pessoa é uma paleta num mundo de cores, né? E por isso o autoconhecimento é importante para se entender. Então, o processo reencarnatório aqui, o véu do esquecimento, ele é extremamente necessário em mundos como o nosso. Nós precisamos entender uma coisa: esse mundo, o planeta Terra, que agora está passando pelo processo de transição, que é justamente, nós estamos saindo
de um planeta de expiação e provas para um processo de regeneração. Processo de regeneração não é ainda mundo feliz, é um mundo de regeneração. Então vamos lá, eu antes era um prisioneiro que não tinha direito a sair da prisão, tá? E agora me foi concedido o direito de sair da prisão, mas com uma supervisão. Eu ainda tenho que dar contas, mas o meu processo já está mais aliviado. Por quê? Porque eu me comportei melhor, porque eu mostrei, né? Estou usando esse simbolismo, né? Porque nem todo mundo que sai da prisão ainda tá bom, mas é um simbolismo. Eu provei, né? Aquelas pessoas que estavam ali fazendo o meu, como é que fala? O meu, como é que se diz? Observando lá o meu caminhar, né? Ai, meu Deus, desculpa, me foge as palavras, mas, ou seja, aquelas pessoas lá, né? Aquele júri que estava ali dentro da prisão, né? Capacitado para isso, me deu esse aval porque eu provei a eles que eu tinha já a capacidade de sair da prisão e poder viver uma liberdade, né? E me comportar melhor. Mas eu ainda fico sob supervisão deles, tá? Eu não estou livre totalmente. Então, o que está acontecendo com a gente é a mesma coisa. As pessoas que estão que conseguiram fazer um caminhar mais disciplinado, né? Pensando como eu digo, num bem maior, né? Não só olhando para si egoisticamente, elas estão, então, junto com esse processo de transição, tendo uma alforria, mas não é total ainda. Quando alguém chega e fala assim, essa é a última encarnação que nós vamos ter no planeta Terra, não sei, eu não vejo assim. Mas você pode dizer que esse momento que a gente está passando é um momento onde a gente está já se desvencilhando de questões kármicas, né? E com provas mais leves, justamente para que a gente possa, vamos dizer assim, dar um laço final, né? Na nossa condição aqui terrena, sim, isso eu acredito, tá? Muitos de nós já tivemos, inclusive, processos nossos reencarnatórios por conta do nosso comportamento e por conta desse processo difícil do planeta, para que o planeta possa trazer mais pessoas no seio dessa transição, processos reencarnatórios que foram aliviados, claro, processos que podiam ser aliviados, gente, porque existem processos que não podem, né? Existem processos mais violentos, eles não podem. Por quê? Porque a própria energia da pessoa, ela não consegue desvencilhar. Mas questões relacionais bobas, inclusive questões que já vêm de outras vidas, bastante questões, e que você já teve pagos em está passando pelo processo de transição, que é justamente nós estamos saindo de um planeta de expiação e provas para um processo de regeneração. Processo de regeneração não é ainda mundo feliz, é um mundo de regeneração. Então vamos lá, eu antes era um prisioneiro que não tinha direito a sair da prisão, tá? E agora me foi concedido o direito de sair da prisão, mas com uma supervisão. Eu ainda tenho que dar contas, mas o meu processo já está mais aliviado. Por quê? Porque eu me comportei melhor, porque eu mostrei, né? Estou usando esse simbolismo, né? Porque nem todo mundo que sai da prisão ainda tá bom, mas é um simbolismo. Eu provei, né? Aquelas pessoas que estavam ali fazendo o meu, como é que fala? O meu, como é que se diz?
observando lá o meu caminhar, né? Ai, meu Deus, desculpa, me foge as palavras, mas, ou seja, aquelas pessoas lá, né, aquele júri que estava ali dentro da prisão, né, capacitado para isso, me deu esse aval porque eu provei a eles que eu tinha já a capacidade de sair da prisão e poder viver uma liberdade, né, e me comportar melhor. Mas eu ainda fico sob supervisão deles, tá? Eu não estou livre totalmente. Então, o que está acontecendo com a gente é a mesma coisa. As pessoas que estão que conseguiram fazer um caminhar mais disciplinado, né? Pensando como eu digo, num bem maior, né? Não só olhando para si egoisticamente, elas estão, então, junto com esse processo de transição, tendo uma alforria, mas não é total ainda. Quando alguém chega e fala assim, essa é a última encarnação que nós vamos ter no planeta Terra, não sei, eu não vejo assim. Mas você pode dizer que esse momento que a gente está passando é um momento onde a gente está já se desvencilhando de questões kármicas, né? E com provas mais leves, justamente para que a gente possa, vamos dizer assim, dar um laço final, né? Na nossa condição aqui terrena, sim, isso eu acredito. Tá? Muitos de nós já tivemos, inclusive, processos nossos reencarnatórios por conta do nosso comportamento e por conta desse processo difícil do planeta, para que o planeta possa trazer mais pessoas no seio dessa transição, processos reencarnatórios que foram aliviados, claro, processos que podiam ser aliviados, gente, porque existem processos que não podem, né? Existem processos mais violentos, eles não podem. Por quê? Porque a própria energia da pessoa, ela não consegue desvencilhar. Mas questões relacionais bobas, inclusive questões que já vêm de outras vidas, bastante questões, e que você já teve pagos em outras vidas, mas não solucionaram totalmente. Mas tanto você como a outra pessoa e a outra situação está mais ou menos encaminhada, isso está sendo e já foi retirado, tá? Isso é normal. Mas o que acontece? Quando alguém vem para você e diz que você está aqui, tira a culpa de você, né? Vamos usar a culpa, mas tira a sua responsabilidade e coloca em outros, isso é muito problemático. Porque você não pode tirar a sua responsabilidade. Eu sempre digo aqui, a humanidade do presente é a humanidade do passado, por isso nós estamos aqui. E muitos de nós que estamos aqui nesse processo da transição planetária, nós estamos aqui não por acaso. Nós estamos aqui porque nós precisamos, porque inclusive nós estivemos em outros processos, né? E nos cabe agora completar, que é esse processo final, porque agora é um processo final. Né? É como se fosse uma revolução, entre aspas, mas a revolução espiritual muito grande, final, tá? Então, por favor, nós não estamos aqui como joguetes na mão de seres, e tem gente que fala, inclusive, dos seres, dos irmãos estelares, não, à toa como marionetes. Deus não joga dados, até Einstein já falou sobre isso. Não existe caos. Nós é que produzimos o caos. A espiritualidade vem e vai consertando, mas ela não pode intervir de total. Por quê? Eu até peguei aqui uma frase do Dr. Brian Weiss, tá? Eu sou espírita, mas vou usar o Dr. Brian Weiss porque Kardec foi o cientista lá do passado, né? E o Brian Weiss é esse cientista, esse psiquiatra que começou a investigar agora, no nosso século, os processos de reencarnação.
E então eu vou trazer ele, né? Porque eu achei bem interessante. Ele fala aqui, o véu do esquecimento é um processo natural e necessário que ocorre quando a alma encarna, né? A amnésia sobre as vidas anteriores serve a propósitos terapêuticos e evolutivos, tá? Eu vou dizer aqui os fatos que ele fala, depois eu vou dar a minha parte. Se lembrássemos de todas as nossas vidas passadas e do muito difícil, seria muito difícil nos concentrarmos nos aprendizados e desafios das missões da vida atual. Por isso os espíritos falam, imagina você está na sua família, qual que é o seio mais complicado das vidas anteriores? São as nossas relações mais íntimas, nossos familiares, nossos filhos, nosso marido, nossa mulher, né? São as pessoas que estão mais com a gente. Agora imagina você lembra que o seu pai, tá? Ou a sua mãe foram pessoas que ou te mataram, que te odiavam, ou que te estupraram. Ou você estuprou um pai ou sua mãe, né? Até casos de pedofilia, tá? Como é que você ia encarar isso? Gente, não tem ninguém que consiga encarar isso, tá? Se você, quando tá num processo de relacionamento íntimo, tá? E você descobre que o seu cônjuge, ou seu namorado, ou sua namorada, ou que seja, te traiu, você já não consegue lidar com... Eu tô dizendo assim, te traiu, fez uma coisa até boba, né? Você não consegue lidar com isso. Tem pessoas que surtam. Imagina você descobrir, você começar a lembrar de questões da vida passada, das pessoas mais íntimas de você, de questões muito violentas. A psique não consegue digerir isso. Por quê? Porque nós ainda não temos equilíbrio emocional, gente. É simples assim. Então, assim, não precisa nem ser médium para ver isso, tá? Isso é muito lógico, né? E por isso que muitas pessoas não querem acreditar na reencarnação, porque elas não querem acreditar que elas carregam lixo dentro delas, nem no passado, nem no presente, né? Elas não querem entender que nós somos seres, que nós já fomos capazes de coisas muito horríveis, porque as pessoas têm um problema muito grande de se enxergar. Então, o que acontece? A gente cria um inimigo oculto, é o diabo, é o reptiliano lagartão que vem aqui comer gente, né? É o governo oculto que come gente, que faz não sei o quê. A gente sempre tem que criar um inimigo externo. E não quer dizer que não existam forças externas, mas essas forças externas existem porque nós damos vazão a elas. Nós abrimos as portas a elas, nós mantemos elas aqui. Porque, como eu digo, quando a gente vai olhar lá no passado, a gente fazia parte disso. Só que agora a maioria de nós não faz. Então tem um grupo que ainda faz. Mas a gente tem que olhar que a gente já foi parte desse grupo, entendeu? E a gente saiu disso. Então, tá? Vamos crescer, né? Aprendizado e evolução. O esquecimento é uma dádiva divina que nos permite focar no presente, evitando que fiquemos presos às mágoas, ódios e relacionamentos tóxicos do passado, tá? A oportunidade de reabilitação. Sem a memória de ódios e desafetos passados, temos a chance de refazer conexões, corrigir erros e evoluir sem pesos das velhas disputas. Então, eu tô falando aqui do Brian Weiss, tá? Que é um psiquiatra, um cientista que começou a estudar sobre a reencarnação e as vidas passadas, do mesmo jeito que Kardec fez. E eu não tô nem falando de Kardec, tá? Para não dizer que eu estou querendo aqui doutrinar as pessoas, porque isso não tem nada a ver com religião, mas com religiosidade e autoconhecimento, tá? Então, eu trouxe aqui Brian Weiss, e vocês vão encontrar isso no budismo, vocês vão encontrar isso em todas as escolas filosóficas que estudam o desenvolvimento do mundo e do espírito. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vem a público e diz que a reencarnação é uma prisão proposital de entidades trevosas que querem manter a gente sob o domínio deles e que nós somos um bando de coitadinhos. E que tudo aquilo que a gente vem fazendo
Tipo assim, ó, vocês são joguetes. Gente, isso não existe. Nós somos joguetes a partir do momento que nós permitimos. É por isso que o nosso desenvolvimento espiritual e o nosso desenvolvimento, e o desenvolvimento da psique, tá? Inclusive até o próprio desenvolvimento, quando a gente fala material, né, de uma pessoa se melhorar. Quantas pessoas aí você vê falar de uma pessoa que era gari e conseguiu estudar e hoje em dia está na faculdade e tem um trabalho melhor? Só isso mostra que você é joguete quando você quer. Existe um processo do sistema que nos dificulta? Existe, eu não estou aqui tirando isso, mas a gente precisa parar de colocar sempre um inimigo externo, que é o que a gente está vendo agora nos processos da guerra. Todo mundo se comendo, porque na verdade todo mundo é inimigo um do outro, porque isso é um processo egoísta. Por isso que eu falo, não tem santo nisso que a gente está vendo aqui agora, nesse processo da guerra. É o que acontece dentro da gente, acontece fora. Todo mundo, não tem ninguém. Ah, porque coitado, fulano. Ah, e o outro. Não, tá todo mundo colhendo o que plantou. E outros estão plantando ainda mais. Então é justamente essa é a questão da reencarnação. O véu do esquecimento não é porque existe alguém que vem lá de um mundo trevoso e diz assim: ah, você vai esquecer para você ser sempre carne do açougue para mim. Não, gente, a gente esquece porque nós mesmos temos uma expansão de consciência dentro da caixa reduzida. Por que pessoas que têm uma expansão de consciência melhor, e não quer dizer que a pessoa é melhor do que os outros, não, é expansão de consciência e autoconhecimento. Então, por que pessoas como eu e outras pessoas se lembram da vida passada? Eu fiz 3 processos, eu fiz 3 sessões de reencarnação, porque eu lembrei, eu vi, me foi trazido em sonhos, como inclusive me é trazido em vários sonhos agora, só que agora é outra coisa, eu já consigo entender isso melhor. Mas na época eu não conseguia, então me veio em sonhos e em visões. E eu fui procurar. Eu fui fazer a sessão de vidas passadas, mas eu fui naquele foco. Não pensa você que eu sentei lá e eu vi tudo como se fosse um filme de Hollywood. Não, eu vi aquele processo. O porquê que eu estava vendo, me relembrando, né, daquele momento, né? Então eu tive em Roma, né? Tive numa época eu acho que foi alta Idade Média, né? Tive no período que seria mais ou menos Revolução, acho que foi final de Revolução Americana para a Revolução Francesa, entendeu? Que era um processo meu, inclusive no primeiro momento que houve uma vontade de uma liberdade na Irlanda, que inclusive tanto protestantes como os católicos estavam juntos, não foi aquela revolução de 30, não, lá de 30, de 20 e pouco, 30, não foi essa não. Foi bem junto com todos esses acontecimentos da Revolução Americana, Revolução Francesa, né, que foi justamente onde se expandiu, né, a necessidade, né, de sairmos dessas amarras, né, dos impérios, né, que é o que está acontecendo agora também, de uma outra maneira, mas é a mesma coisa, né, então por isso que tudo parece um caos. Mas também não estou aqui para falar de mim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, muitas pessoas relembram, inclusive você vai ver que esses espíritos que estão vindo agora, desde o ano 2000, né, são espíritos muito mais preparados, eles estão lembrando bastante coisa, eles têm muito mais facilidade, tá? E se o espírito tem uma consciência ainda muito dentro de uma caixa, é difícil que ele relembre, é difícil que a espiritualidade vá deixar que ele saiba de alguma coisa. Por quê? Justamente por conta disso. O véu do esquecimento não é uma coisa para te manter trancado, mas é porque você pensa, você se colocou nisso.
Você se colocou nessa caixa, você se permitiu não ter consciência de ser uma pessoa melhor, de se trabalhar, tá? Quando você conversa com os irmãos de outros planetas, eles sabem de tudo. Nos planetas evoluídos, eles sabem de tudo. Por quê? Porque eles não têm mais trauma. Porque eles já evoluíram, eles já pagaram, né, seus processos kármicos do passado e eles, as emoções deles já estão equilibradas. Eles já estão equilibrados. Então, eles nem precisam mais relembrar questões do passado, porque aquilo já está resolvido para eles. Não existe ferida, não existe mágoa, não existe raiva. E eles já trabalham situações conflitantes de uma outra maneira, porque são outros tipos de conflitos, né? E quanto mais evoluído você vai se tornando, quanto mais o mundo vai se tornando mais evoluído, né? Você nem vai mais lidar com isso. Por isso que os irmãos estelares de mundos melhores que os nossos, né? Eles saem do planeta deles para vir trabalhar e ajudar a gente, porque como não tem mais processo complicado lá, eles fazem a jornada de volta para poder ajudar a jornada fraterna, porque, gente, ninguém em mundo evoluído fica sentado em bar tomando cerveja, fica na frente da televisão, fica viajando, entendeu? Fica fazendo compra, indo pra, entendeu? Que é o que a gente faz. Em lugares evoluídos, onde o trabalho para fazer dinheiro não existe mais, porque você tem tudo que você precisa, as pessoas, elas transcendem, elas expandem. E uma das maneiras de expandir a consciência é ir para outros lugares, porque eles têm permissão para isso, para ajudar, para fazer o estudo. Por isso que o planeta Terra, põe isso na cabeça de vocês, o planeta Terra é um grande projeto, um grande laboratório do bem. Porque pensa só, se nós não tivéssemos um lugar para ir, para nos melhorarmos, então nós teríamos que acreditar no inferno. E é por isso que aí sim, essas entidades trevosas colocam isso na cabeça das pessoas, tá? Do inimigo externo, justamente para criar essa mentalidade de um inferno. Porque pensa bem, o que esse cara tá dizendo é um inferno ao contrário. É a mesma coisa, só que ele não é o inferno da Igreja Católica, é o inferno do espiritualismo distorcido. Então, assim, pensa bem, tá? O planeta Terra, ele é um projeto amoroso, mas coloca uma coisa na sua cabeça: para cá vieram as piores pessoas. É isso, acabou. Vamos parar de enfeitar o bolo, de enfeitar, né, botar confete no bolo, tá? Mas é justamente sobre esses dois pontos, porque eu acho um absurdo o que está sendo colocado aí, tá? A reencarnação é uma bênção, tá? Se você não lembra de muita coisa, sinta abençoado, tá? Porque como o Brian Weiss falou aqui, é uma maneira que a gente tem de poder se reabilitar, inclusive para a gente poder viver os processos que a gente tem que consertar no presente, não no passado. Agora, existem pessoas como eu, têm essa facilidade, eu consigo voltar com a energia, porque eu consigo enxergar, isso é completamente diferente, tá? Você vai ver muitos médiums que conseguem, inclusive assim, com uma televisão, visualizar e saber até mais do que uma vida. Mas isso é diferente, tá? Isso é outra coisa. Mas mesmo eu, como eu estou dizendo, mesmo eu fui fazer esses 3 processos de sessão de vidas passadas e eu fiquei sabendo tudo. Eu fiquei sabendo pedaços. Aí, olha, isso tem 20 anos e antes eu já via outras coisas. Aí, nesses 20 anos, eu fui tendo pedaços em sonhos, em
em coisas que às vezes eu sentava e via aquela historinha. Isso durou 20 anos. É como eu digo o processo de contato meu com os amigos estelares, e ainda de uma maneira muito simples, demorou 6 anos para eu ter alguma coisa. Eu tive que começar a estudar, eu tive que pesquisar, porque o trabalho de autoconhecimento exige isso. Isso são processos, gente, tá? Mas é isso, eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo sobre isso, que tá tendo sonhos, ou teve alguma coisa, ou teve uma visão. Mas cuidado, viu? Tá cheio de pseudos espiritualistas, gente que nunca trabalhou, como nós na doutrina espírita trabalhamos, ou mesmo fora da doutrina espírita, as pessoas que têm um trabalho de entendimento, né? Com essas características, né? Por exemplo, processos obsessivos, tá? Eu lembro uma vez, nós tratamos de um garoto, eu vou contar essa história rapidinho, eu não sei se eu nunca contei, mas eu vou contar. Eu trabalhava na desobsessão do Sanatório Espírita aqui em Brasília, tá? E tinha um menino que ia lá, ele tinha acho que uns 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, e ele tinha um problema cerebral, né? Ele andava, caminhava, mas ele não, a cognição dele não era normal, né? Ele tinha problemas, né? E eu lembro que a primeira vez que ele entrou olha, para vocês entenderem o véu do esquecimento e por que ele tinha isso. A primeira vez que ele entrou na sala de desobsessão, eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto de uma outra maneira, mas não assim. Pensa assim, tinha 6 médiums para incorporar os espíritos obsessores. Geralmente incorporava um, né? Porque a gente entrava 3, 4 pessoas para desobsessão. Esse menino, foi quando eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Entrou só ele, porque o seu Lauro, que era o dirigente, né? E o seu Lauro tinha uma clarividência fantástica. O seu Lauro falou: não, nós vamos fazer separado. Quando ele entrou, todos os médiuns se incorporaram, obsessores. Você precisa ver o que eles falaram. Tinha 6 médiuns incorporaram. Eu fiquei na parte do passe para ajudar nas energias e no desligamento. E aí, quando esse menino saiu, você precisava ver as coisas que eles falaram para esse menino. Só que como ele não tinha o entendimento, ele olhava aquilo, ele ria, ele começava a rir, ele achava que era uma brincadeira, porque justamente ele não tinha a idade dele era 7 anos, mas como se ele tivesse 1 ano, 2 anos de idade, algo assim, entendeu? Quando ele saiu, o Solaro nos chamou, porque todo mundo ficou meio sem entender, porque foi, gente, era uma coisa pavorosa o que eles xingavam ele, o que eles falavam para ele. E a gente percebeu que aquele menino não tinha sido nenhum santo. Por isso que eu tô te falando, olha a bênção da reencarnação. E seu Lauro virou e falou, ele tem pelo menos uns 40, agora, porque ele já teve mais, uns 40 obsessores. Hoje nós conseguimos tirar uns 10. E todo mundo, o que aconteceu? Ele foi um soldado romano, tá? Foi isso que a gente entendeu, né? Já faz muito tempo. E foi naquela época que os soldados romanos, que Roma começou isso aconteceu bastante nas províncias bárbaras, né? Principalmente naquela área da Alemanha, né? Alemanha, Iugoslávia, aquela área toda ali. Quando os romanos eles sofriam muito ataques que seriam considerados como ataques de guerrilha, né? Porque os romanos eles eram excelentes soldados em campo aberto, né? E quando eles entraram nessas áreas dos bárbaros, né? Dessas tribos, essas florestas, principalmente na Alemanha, essas florestas eram fechadas e os romanos eles sofriam muito ataques surpresa, ataques relâmpagos, né? E eles não sabiam lutar nesses campos fechados, né? Que são esses ataques de guerrilha. Então, era muito complicado.
Então, o que aconteceu? Ele levou, ele aceitou um suborno, tá? Vamos dizer que se não fosse romano, se ele não fosse romano, ele seria bárbaro e teria feito ao contrário. Eu entendi que ele tinha sido romano, mas tudo bem, isso não é importante. O importante é entender. Então, ele aceitou um suborno e levou os amigos dele para uma cilada. O que acontece? Quando o espírito desencarna, ele toma ciência disso, né? Então, alguns espíritos o perdoaram, mas a maioria não. Então, esses espíritos vieram, olha, e olha o tempo que, gente, olha o tempo que ele levou para reencarnar. Por quê? Porque ele já estava sofrendo o processo obsessivo no plano espiritual, então ele não tinha nem condição de reencarnar. Por isso que eu digo, imagina uma pessoa como Hitler. Hitler teve que ser retirado daqui, inclusive, tá? Para ele poder fazer o processo ainda de desenvolvimento, e ele ainda vai vir com muitos problemas. Então, ele demorou esse tempo inteiro, ele conseguiu reencarnar agora. Mas esses espíritos não o perdoaram. Então, para que ele não sofresse mais ainda, ele teve que vir com esse problema, tá? Não é que a espiritualidade fala assim, vamos colocar esse negócio. Não, ele próprio, porque olha, de lá para cá, ele veio sofrendo o processo obsessivo, a psique, né, o perispírito, ele começa a ter problema. Porque, gente, põe aí um exército, vamos botar aí 100 homens, tá? Que se sentiram, que perderam a vida porque ele os traiu. A raiva, o ódio, então tudo isso, por isso que a gente, quando está encarnado, se você está com raiva, você está com ódio, você não só prejudica a pessoa, como você prejudica mais ainda você. Então ele foi colocando isso tudo nele, porque depois que ele desencarnou, ele com certeza, ele falou, nossa mãe, olha o que eu fiz. Mas mesmo assim, antes dele desencarnar, ele já estava sofrendo processo obsessivo. Você vê que isso por isso que a maioria das pessoas que sofrem processos obsessivos desse enlouquecem. Vão parar no hospício. O sanatório, o hospício, como a gente fala, tá cheio de gente obsediada. Tá cheio, tá? Então, o seu Lauro na época falou assim, é por isso que ele veio com essa deficiência cognitiva, para que ele não sofresse tanto, porque essa própria deficiência cognitiva já é parte do sofrimento que ele teve dos processos obsessivos desde lá. Então, olha o tempo que... Gente, praticamente 2 mil anos, mil anos e pouco, para ele reencarnar novamente, tá? Com uma mãe amorosíssima, tá? E ele fazia o processo de desobsessão sozinho, sem outras pessoas, porque eram tantos espíritos obsessores para incorporar e até para não assustar as outras pessoas que estavam lá. E seu Lauro ainda falou assim, graças a Deus ele foi melhorando, mas ele não ia melhorar de total, porque isso era o processo que ele mesmo se colocou. Ele criou essa situação para ele. Esse ódio não veio de graça. Por isso que a gente até fala, a maioria dos espíritos obsessores, eles não são os monstros. Existe uma ligação, existe um porquê, tá? Mas é isso, tá? E bola para frente, tá? Que a gente tem aí um 2026 difícil, mas dependendo de como a gente coloca o nosso olhar, de como a gente coloca, como a gente se movimenta, ele vai ser maravilhoso, tá bem? Um beijo grande e tchau, fiquem com Deus. E lembrem-se que se eu quero colher morangos, eu não posso plantar chuchu, né? Vamos plantar morangos, tá bem? Um beijo, tchau.